Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá para mais uma matéria, agora mais um simulado sobre concurso de pessoas. E aí você deve ter observado que eu também coloquei, além de concurso de pessoas, um pouco sobre desistência voluntária, arrependimento eficaz, aí sobre crime impossível, talvez tenha aqui, eu falei um pouco na outra, e também sobre arrependimento posterior, para você saber diferenciar esses 4 institutos. Então vamos lá. Primeira questão, diz assim, ó. Pedro, José e Alfredo integram uma organização criminosa que opera com tráfico de drogas e comete vários crimes na periferia de uma grande cidade brasileira. José ocupa uma posição mais alta na organização, sendo responsável por punir quem não correspondesse às expectativas do grupo. Certo dia, tendo Alfredo falhado na cobrança de uma dívida de tráfico, José, com a ajuda de Pedro, deu-lhe uma surra. Com o objetivo de se vingar de ambos, Alfredo armou um plano para acabar com a vida de José e atribuir a responsabilidade a Pedro. Assim, durante um tiroteio entre os integrantes da organização criminosa e policiais, Alfredo, apontando na direção de José, que estava atrás de um arbusto, orientou Pedro a atirar nele, sob a alegação de que se tratava de um policial. O tiro atingiu José e Alfredo fugiu. Tendo percebido o erro, Pedro levou José ao hospital, o que evitou sua morte. É tanta informação, né? Considerando que, conforme o Código Penal, o crime de homicídio consiste em matar alguém e o crime de lesão corporal consiste em ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, assinale a opção correta a respeito da responsabilização de Alfredo e Pedro na situação. Vamos lá. Pessoal, o que é que aconteceu aqui? O Alfredo, ele falhou, o Alfredo quis se vingar tanto do José como do Pedro, né? Então, ó, o José e o Pedro deram uma surra no Alfredo. Aí o Alfredo quis se vingar deles. Aí o que é que aconteceu? O Alfredo, apontando na direção de José, disse assim, Pedro, aquele ali é um policial, só que na realidade não era um policial. Aquele ali era o José. Aí o Alfredo disse pro Pedro, Pedro, ali é um policial, atira lá. Aí o Pedro foi e atirou, só que na realidade era o José. Nesse caso, o Alfredo e o Pedro responderão pelo quê? Vamos nós. O Alfredo, pessoal, ele vai responder pelo crime de tentativa de homicídio. Ele foi um autor imediato. Existe o erro determinado por terceiro, no artigo 20, parágrafo 3º, a gente até já viu ele. Quando o terceiro determina o erro, é esse terceiro que responde pelo crime. Então, Alfredo é autor imediato do crime em relação a José. José morreu? Não, José não morreu. Então, o Alfredo, ele é autor imediato do crime de tentativa de homicídio em face de José. Alfredo, então, vai responder por tentativa de homicídio. E o Pedro? O Pedro, pessoal, ele percebeu que era o José e levou o José para o hospital. O Pedro, o José, ele acabou, por conta disso, evitou a sua morte, ou seja, o José viveu. A partir do momento em que o Pedro, pensou que o José era um policial, existe erro sobre a pessoa, ou erro quanto à pessoa. No caso, o Pedro, se tivesse matado mesmo o José, o Pedro ia responder como se tivesse matado um policial, porque a gente responde como se ele tivesse atingido a vítima virtual. Acontece que o Pedro, ele atirou, e aí, como eu disse, se ele tivesse matado, ia responder por homicídio consumado, só que ele viu e foi lá, ajudou o José e levou para o hospital. No hospital foi tudo bem sucedido. Foi tudo bem sucedido, sim, foi um sucesso. A cirurgia, ele não morreu. No caso, então, houve um instituto do arrependimento eficaz. Ou seja, ele esgotou os atos executórios e impediu a consumação. De acordo com o artigo 15, o arrependimento eficaz e a desistência voluntária faz com que você responda só pelos atos anteriormente praticados. Por isso que o Pedro, ele vai responder tão somente por lesão corporal, como se fosse o policial. Por quê? Porque houve erro sobre a pessoa. Você considera como se você tivesse atingido a vítima virtual e não a real. E o José vai responder por tentativa de homicídio. O Alfredo vai responder pela tentativa de homicídio. O José foi a vítima. Então, no item A diz, Pedro não será responsabilizado pela prática de crime. Falso. B, Alfredo será responsabilizado por tentativa de homicídio. Correto. E Pedro por lesão corporal. Correto, como eu já falei. B de bola é a resposta correta. Não vou ler as outras porque as outras já se anulam. Segunda questão. Sobre a participação em sentido estrito, é correto afirmar que participação em sentido estrito é o partícipe, pessoal, aquele que presta auxílio material ou moral, intelectual, que é o induzimento à instigação. Então, diz assim,
adota-se no Brasil a teoria da acessoriedade máxima. Falso. O Brasil adota a teoria da acessoriedade média ou limitada. Como assim? Na aula passada eu conversei com vocês e a gente viu que o partícipe, ele não pratica o núcleo, mas ele contribui para que o crime aconteça. O partícipe ele tem uma conduta acessória, por isso que teoria da acessoriedade. Para o partícipe ser punido, a gente adotou a teoria da acessoriedade média ou limitada. E essa teoria diz que o partícipe só pode ser punido se o autor tiver praticado um fato típico e antijurídico. Não precisa o autor ter praticado fato típico e antijurídico culpável, não precisa o autor ter praticado um fato típico jurídico culpável e ser punido. Para o partícipe ser punido, no nosso ordenamento jurídico, basta ficar comprovado que o autor praticou um fato típico e antijurídico, mesmo que não seja culpável. Então, se eu induzo um menor a matar alguém e o menor vai lá e mata essa pessoa, o menor não comete crime, porque não tem culpabilidade. Mas eu posso responder como partícipe desse crime. Por quê? Porque o menor praticou um fato típico e antijurídico. Então, essa está errada porque nós adotamos a teoria da acessoriedade média e não a máxima. Item B de bola. O auxílio material é o ato de participação em sentido estrito, ao passo que a instigação é conduta de autor. Falso. Auxílio material e auxílio moral são atos de participação em sentido estrito. O auxílio moral é você induzir a prática do crime, fazer nascer a ideia na cabeça. E o auxílio é induzir ou instigar, que é dar corda para a pessoa cometer o crime. Quando ele fala que a instigação é conduta de autor, falso, o autor para a teoria restritiva objetiva, conversamos isso na aula passada, ele pratica o núcleo do tipo penal, o verbo do crime. E o partícipe, ele instiga, auxilia ou induz. Então está errado porque a instigação é ato de partícipe e não de autor. C de casa. Assume a condição de partícipe aquele que executa o crime, salvo quando a teoria adotada é a subjetiva. Falso. Se você executa o crime, se você pratica o núcleo do tipo penal, você é um autor. A gente adotou a teoria objetiva ou restritiva, por isso que está errado. E mesmo essa exceção está errada. D. Não há participação culposa em crime doloso. Correto. E não há participação dolosa em crime culposo. Então, a participação ela é dolosa em crime doloso. Falamos disso também na aula passada. Não existe nem participação culposa em crime doloso, nem participação dolosa em crime culposo. Item E. Na teoria do domínio do fato, partícipe é a figura central do acontecer típico. Não necessariamente. A teoria do domínio do fato diz que vai ser autor quem tem domínio sobre toda a empreitada criminosa. Ela é para diferenciar autor e partícipe em relação à teoria objetiva ou restritiva. Então a E está errada. Resposta correta, D de dado. Terceira questão. Maria Joaquina, empregada doméstica de uma residência, profundamente apaixonada pelo seu vizinho Fernando, sem que este soubesse, escuta sua conversa com uma terceira pessoa, acordando o furto da casa em que ela trabalha durante os dias da semana à tarde. Para facilitar o sucesso da operação de seu amado, ela deixa a porta aberta ao sair do trabalho. Durante a empreitada criminosa, sem saber que a porta da frente se encontrava destrancada, Fernando e seu comparsa arrombam a porta dos fundos e ingressam na residência e levam diversos objetos. Diante desse quadro fático, assinale a opção que apresenta a correta responsabilidade penal de Maria Joaquina. Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque para haver concurso de pessoas é necessário que tenha duas ou mais pessoas, falamos isso na aula passada, que haja liame subjetivo, que haja contribuição relevante para o acontecimento do crime. A Maria Joaquina, ela deixou a porta aberta para facilitar com que eles entrassem. Só que eles não sabiam que a porta estava aberta, eles arrombaram a porta de trás. Para o crime que eles praticaram, ela contribuiu para alguma coisa? Não. Eles nem entraram e nem saíram pela porta que ela deixou aberta. Então, nesse caso, ela não concorreu de nenhuma forma para o crime. Não dá para ter pena para ela. Aí, então, a resposta correta não deverá responder por homicídio ou por qualquer infração, se na sua participação irrelevante para o sucesso da empreitada criminosa. Para haver concurso de pessoas, tem que ter pluralidade de pessoas, tem que ter liame subjetivo, tem que ter contribuição relevante para as condutas. Então, a resposta correta, C de casa. Quarta questão, turma. A respeito do concurso de agentes, afirma-se, item A, além da modalidade de instigação e induzimento, a participação também se dá pelo auxílio. Correto. É o auxílio material esse e instigação e induzimento, auxílio moral. Nesta modalidade, ou seja, do auxílio, a fim de se diferenciar o coautor do partícipe, deve recorrer à regra da essencialidade da cooperação. Em outras palavras, o que essa questão está dizendo?
está dizendo a diferença da teoria do domínio do fato para a teoria objetiva ou restritiva. A gente conversou isso no começo da aula passada. Se você não assistiu a aula passada, eu sugiro que você assista. A teoria do domínio do fato, ela serve para diferenciar autor e partícipe. E ela diz que o domínio é em relação à teoria objetiva. Ela diz que o autor é quem tem o domínio sobre toda a empreitada criminosa. Ou seja, essa questão está dizendo que para se diferenciar quem presta auxílio para que o crime aconteça, se quem prestou auxílio para o crime acontecer, ele vai ser autor ou partícipe, ou seja, para saber se eu vou aplicar ou não a teoria do domínio do fato, é necessário eu recorrer à regra da essencialidade da cooperação. Em outras palavras, a teoria do domínio do fato vai dizer se a cooperação ela for essencial, ele vai ser autor. Se a cooperação não for essencial, porque ele não tem domínio do fato, ele vai ser um mero partícipe. Veja então que a gente viu na aula passada que o domínio do fato ele é aplicado para o mandante, para o autor intelectual e para o caroneiro que dá a fuga. Tanto a participação, o auxílio material que o mandante, aquele que dá carona para a fuga, e o autor intelectual dão para um crime, é essencial para o crime acontecer. Como existe a essencialidade dessa cooperação, eles deixam de ser partícipe e passa a ser aplicada a teoria do domínio do fato para eles virarem autor. Então, quando ele fala, além das modalidades de instigação e induzimento, a participação também se dá pelo auxílio, está correto. Nesta modalidade de auxílio, a fim de diferenciar qual autor do partícipe, deve-se recorrer à regra da essencialidade da cooperação. Se a cooperação for essencial, ele não é partícipe, ele é autor. Se não for essencial, ele é um partícipe. B de bola. Então, a resposta correta, A de avião. B de bola. O concurso de pessoas pelo Código Penal assume duas formas, coautoria e participação. Ok. Partícipe é aquele que instiga ou induz o autor na perpetração do crime. Ok. Sendo os atos de instigação e induzimento puníveis, independentemente de o crime vier a ser tentado ou consumado. Falso. O partícipe, ele só vai ser punido se o autor chegar a tentar ou consumar o crime. Então, esse independentemente está errado. Se eu instigar o Hernani a matar alguém e o Hernani nem tentou matar esse alguém, eu não respondo pela participação do homicídio nem da tentativa de homicídio. Por quê? Porque não houve crime nenhum. Lembre que a gente adotou a teoria da acessoriedade média, onde o partícipe só pode ser punido se o autor tiver praticado um fato típico e antijurídico, tentado ou consumado. Então a B está errado por conta do independentemente. C. O Código Penal, taxativamente, estabelece que as penas dos autores e partícipes devem ser diferenciadas, punindo sempre de forma diminuída quem apenas instiga, induz ou auxilia na prática delitiva. Falso. Só pela teoria do domínio do fato, você vê que ele auxilia e o mandante do crime tem a pena maior do que todo mundo. Então, tá errado porque o Código Penal não estabelece taxativamente que as penas dos autores e dos partícipes. Não. O que é que o Código Penal se limita a dizer? Artigo 29 do Código Penal. Quem, de qualquer forma, concorre para um crime, incide nas penas é ele culminada, na medida de sua culpabilidade. Então, o que o Código está falando é que, quanto maior sua culpabilidade, maior sua pena. Quanto menor sua culpabilidade, menor sua pena. Então, está errado, porque o Código Penal não estabelece taxativamente as penas de autores e partícipes. Diz só que cada um vai ter sua pena na medida de sua culpabilidade. Item D de dado. O Código Penal, taxativamente, estabelece que as penas dos autores e partícipes devem ser diferenciadas, punidos sempre de forma diminuída, vale a D é igual a E. Não, eu acho que é assim. A D é isso aqui, pessoal. Acho que eu acabei errando. D. Segundo o Código Penal, o coautor ou partícipe, independentemente do crime para o qual quis concorrer, será punido segundo a pena do crime efetivamente praticado, pois assumiu o risco de produzir o resultado. Resolvemos duas questões sobre isso na aula passada. Na realidade, você vai ser punido pelo crime que você queria. Se eu fui lá e pratiquei, estou em concurso de pessoas com você e cometi um crime mais grave, a mim vai ser aplicada a pena do crime mais grave e a você a pena do crime menos grave. Se era previsível que eu ia aplicar um crime mais grave, que eu ia cometer um crime mais grave, você vai responder pela pena do crime menos grave, aumentada essa pena. Então tá errado, tá no artigo 29, parágrafo 2º. Item E. Segundo o Código Penal, as condições de caráter pessoal do autor estende-se a todos os concorrentes da prática delitiva. Falso. A regra é que as condições e as circunstâncias de caráter pessoal, como ser pai e filho, mãe e filha, lembra da aula passada? Como ser maus antecedentes, bons antecedentes. A regra é que essas condições de caráter pessoal não se comunicam para quem está em concurso com você. Está no artigo 30 do Código Penal. As questões de caráter pessoal só vão se comunicar quando elas forem elementares do crime.
E elementar do crime é tudo aquilo que, se a gente retirar, o crime deixa de existir. Então, veja, particular pode responder por um crime de funcionário público? Pode, desde que o particular esteja em concurso com o funcionário público e conheça a condição de funcionário público desse funcionário público. Então, eu, Cid, sou oficial de justiça. O Hernani pode praticar peculato comigo? Pode, desde que a gente esteja em concurso e o Hernani conheça a minha condição de funcionário público. Particular, então, pode responder por funcionário público. Fechou? Então, essa aqui está errado por conta do artigo 30. Quinta questão. Zenão e Górgias desejam matar Tales. Olha o nome, são os filósofos. Ambos sabem que Tales pessoa, lembrei agora das aulas de filosofia que eu estava dando, muito massa. Zenão e Górgias desejam matar Tales. Ambos sabem que Tales é pessoa bastante metódica e tem a seguinte rotina ao chegar no trabalho. Pega uma xícara de café na copa, deixa em cima de sua bancada particular, vai a outra sala buscar o jornal e retorna à bancada para lê-lo enquanto degusta a bebida. Aproveitando de tais dados, Zenão e Górgias resolvem que executarão o crime de homicídio através de envenenamento. Para tanto, Zenão, certificando-se que não havia ninguém perto da bancada de Tales, coloca na bebida 0,1 ml de um poderoso veneno. Logo em seguida, Górgias, que também verifica a ausência de qualquer pessoa, adiciona ao café mais 0,1 ml do mesmo veneno. Posteriormente, Tales retorna à sua mesa e sente-se confortavelmente na cadeira para degustar o café, lendo o jornal, como fazia todos os dias. Que saco, hein? Cerca de 2 horas após a ingestão da bebida, Tales vem a falecer. Ocorre que toda a conduta de Zenão e Górgias foi filmada pelas câmeras internas presentes na sala da vítima, as quais eram desconhecidas por ambos, razão pela qual a autoria restou comprovada. Também restou comprovado que Tales somente morreu em decorrência da ação conjunta das 2 doses de veneno, ou seja, somente 0,1 ml da substância não seria capaz de provocar o resultado morte. Com base na situação descrita, é correto afirmar que, pessoal, não importa. Os Zenão e Górgias não estavam em concurso de pessoas. Quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas L combinadas na medida de sua culpabilidade. Eles dizem aqui na questão que eles combinaram de matar o Tales, o Zenão e o Górgias. Eles combinaram, um foi lá, deu 0,1 ml de veneno, o outro foi lá, deu 0,1. A ação dos dois juntas mataram o Tales. Quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas L combinadas na medida de sua culpabilidade. Portanto, ambos vão responder pelo homicídio consumado. Item A. Caso Zenão e Górgias tivessem agido em concurso de pessoas, deveriam responder por homicídio qualificado doloso consumado. Tá correto. Por que homicídio qualificado? Existe uma qualificadora do homicídio pelo envenenamento. Então, o item A está correto. Mesmo sem qualquer combinação prévia, Zenão e Górgias deveriam responder por homicídio qualificado doloso consumado. Falso. Se um não soubesse do outro e só 0,1 ml do veneno não fosse matar, eles não responderiam. Eles não responderiam por quê? Porque 0,1 ml não mataria ninguém. Seria um caso de crime impossível para os dois, se um não soubesse do outro. Então tá errado. C. Zenão e Górgias, agindo em autoria colateral, deveriam responder por homicídio culposo. Falso. Autoria colateral é a situação em que 2 pessoas praticam um crime, o mesmo crime, uma sem saber da outra. No caso, se uma não sabe da outra, eles não iam responder por nada, como a gente já viu, já que o 0,1 ml do veneno é impossível de matar a pessoa. Seria um crime impossível. D. Zenão e Górgias, agindo em concurso de pessoas, deveriam responder por homicídio culposo. Já vimos que não é culposo, foi doloso, porque eles têm o dolo. Galera, é isso aí. Fique com Deus. Tchau, tchau.